Obrigado, Deus, por estarmos mais uma vez, Pai, diante da Tua presença, para mais uma mensagem do Senhor ao nosso coração. Obrigado a você que está me assistindo, que está me ouvindo e ouvindo aqui a palavra de Deus. Nós estamos numa sequência sobre o diagnóstico de Deus feito ao nosso coração. Já vimos 3 males que Deus disse que o nosso coração, pelos quais o nosso coração foi atingido, por isso está doente. Nós vamos hoje para o 4º mal que Deus detectou no nosso coração. Ele disse que detectou desapropriação, quer dizer, perda dos direitos. Ele disse que por causa da contaminação, por causa do pecado, da rebeldia do homem, este foi desapropriado. Ele perdeu os direitos espirituais. Repito mais uma vez um texto tão lido aqui, Romanos capítulo 3, versículo 23. Ele diz, porque todos pecaram e destituídos, quer dizer, sem direito, estão da glória de Deus. Acredite, meu querido irmão e amigo, logo após o pecado, foi o pingo d'água na justiça de Deus para nos condenar à desapropriação dos céus. Você conhece a história de Adão, já falamos aqui tantas vezes, que logo após Adão ter pecado, a primeira providência de Deus foi lançá-lo fora do jardim do Éden. Desapropriar Adão do jardim do Éden, isto é, do paraíso. Todos nós, eu, você, nós, a raça humana, nascemos fora dos termos de Deus. Por isso somos estrangeiros. Nós somos forasteiros, inimigos de Deus, separados de Deus pela dureza do nosso coração. Então, esse foi um dos males que Deus detectou no nosso coração. Estamos desapropriados dos céus. Não há como voltarmos à glória de Deus. Não existe caminho, não há meio, não há igreja, não há batismo, não há obras, não há justiça própria, nada que possa remediar esta situação. Essa apropriação de novo para a glória de Deus tem que ser pago por um preço altíssimo, um preço de sangue. A nossa vida não valeria isto. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, ele disse, se eu der meu corpo para ser queimado, se eu distribuir meus bens, minha fortuna com os pobres, se eu tiver o dom de profecias, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, e não tiver Jesus, nada disto me aproveitará. Portanto, a nossa situação como pecadores é irremediável diante de Deus, olhando do ponto de vista humano, desapropriados, peregrinos, forasteiros, sem habitação. Você já percebeu que milhares e milhares de pessoas há que não têm certeza para onde irão depois que morrerem? Aliás, eu quero aproveitar e perguntar para você agora, se você tivesse que fechar os olhos para este mundo agora, qual a sua habitação no futuro? A resposta comumente que se ouve é, Deus sabe. Não. Deus sabe todas as coisas, é verdade, mas eu preciso sair daqui sabendo para onde vou. Mas como saber para onde vou se estou desapropriado dos céus? Todos queremos ir para os céus, mas estamos desapropriados. Adão bem que queria muito, mas muito voltar ao Éden. Após ele enfrentar a dureza da vida, ganhando o seu pão com suor, vendo a terra produzindo abrolhos, espinhos e abrolhos. E agora? Adão agoniado com aquela situação fora do Éden, da tranquilidade, da paz do Senhor, da presença de Deus, separado de Deus agora, bem que ele gostaria de voltar, mas foi impedido. Ele havia perdido os direitos. Deus havia lançado para fora.
Deus havia colocado anjos para guardar o caminho da árvore da vida. Uma espada flamejante que dardeava chamas todos os dias. Não permitia que Adão voltasse. A justiça de Deus não permite que você e eu entremos nos céus porque nós estamos desapropriados. Como fazermos então? Bom, vamos para alguns textos bíblicos que nos descreve isso aqui. 1 Coríntios capítulo 6 descreve uma lista de adjetivos que pertence ao ser humano. Pelos adjetivos aqui citados, são detectados que já estão fora do reino dos céus. Os versos 9 e 10 do capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz o seguinte: não sabeis vós que os injustos, ó o adjetivo, que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis. E ele começa uma série de adjetivos aqui. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Muito claro o que Paulo escreveu na sua teologia sobre a proibição de entrar no céu por causa da corrupção e da desapropriação do ser humano. Desde Adão, ninguém mais tem o direito de entrar no céu. Que coisa triste. Esta é a grande verdade. Este é o mal que Deus detectou no nosso coração. O que fazermos então? A grande e boa notícia é que Jesus é o direito de propriedade e o caminho de volta para Deus. Se queremos termos direitos, de novo, dessa propriedade dos céus, só existe um, que é Jesus. Se queremos chegarmos a essa propriedade, só há um caminho pelo qual chegamos lá: Jesus. Não é a igreja, não é o batismo, não é a religião, não são os dogmas religiosos, não são as minhas boas obras, a minha justiça. A igreja é uma bênção porque ela ensina o caminho. Quando ela é a igreja de Cristo, através da doutrina, ela ensina o caminho. Lembra que nós falamos aqui sobre 5 princípios que norteia a igreja de Jesus? E uma delas é a doutrina, o ensinamento bíblico. Só Jesus é o nosso direito de propriedade diante de Deus e é o caminho que nos conduz de volta a este direito que um dia nós perdemos. O que a Bíblia Sagrada diz? Vamos ler Atos capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Percebeu? Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, nome que foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nem Maria, nem Pedro, Tiago, João, André, os profetas, os patriarcas, os discípulos, ninguém, nenhum outro nome há dado entre os homens. Qual o nome que você tem defendido como bandeira que lhe reclama um direito, que lhe dá um direito de entrar nos céus? Nenhum outro nome há dado, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia Sagrada continua revelando para nós que como Jesus se tornou e ele é o direito e a apropriação daqueles que estão desapropriados dos céus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Jesus Cristo todos serão vivificados. Ele está dizendo, assim como em Adão fomos separados, assim como em Adão fomos desintegrados e lançados para fora dos termos de Deus, em Cristo Jesus podemos voltar de novo. Ele é o nome único dado por Deus, através do qual podemos clamar,
o direito de reapropriação, o direito de voltarmos ao paraíso de onde fomos lançados em Adão. Repito mais uma vez o texto. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Em Adão houve uma desintegração. Em Cristo há uma reintegração, uma união outra vez. Em Adão houve morte, mas em Cristo há vida. Em Adão houve condenação, mas em Cristo há justificação. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. João capítulo 10, verso 10, disse Jesus: o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. E no capítulo 14 de João, Jesus fez a maior de todas as declarações sobre este assunto. Ele disse que eu sou o caminho, Jesus dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim como na arca de Noé havia apenas uma única porta, através da qual poderiam entrar para o interior da arca e estarem seguros, assim também, para voltarmos a sermos apropriados de novo diante de Deus, a recebermos a apropriação de filhos de adoção, é necessário que recebamos através do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a única porta. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade neste mundo. Não existe outra verdade, meu amigo. Ouça o que Jesus está dizendo. Qual o caminho pelo qual você está trilhando pensando que vai chegar no céu? Qual é a vida que você tem pensando que vai chegar no céu através dessa vida que você está levando, fabricando e praticando esta vida? Qual é a verdade que tem lhe convencido o seu coração, na qual você está firmado? Você tem certeza absoluta que a verdade na qual você está firmada é o Senhor Jesus Cristo? João capítulo 8, verso 32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 36, se pois o Filho vos libertar, aqui há uma condição, se pois o Filho vos libertar, então verdadeiramente vocês serão livres. Não existe outro caminho a não ser o Senhor Jesus, que nos conduz ao Pai e nos reapropria de novo da herança a qual nós perdemos em Adão. Efésios capítulo 4, verso 6 diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós. Jesus é a esperança. Fora de Jesus não há esperança. Espero que você entenda e corra para os braços de Deus. Reclame ainda hoje, agora, o seu direito de propriedade que perdemos em Adão. Milhares de pessoas já fizeram isto. Um dia eu fiz isto. Meus pais fizeram isto. Boa parte da minha família fez isto. E muitos estão fazendo. Espero que hoje seja o seu dia. Este é o dia da salvação. Esta é a hora aceitável. Volte para Deus na pessoa de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela graça. Obrigado por Jesus que veio ao mundo para nos religar de novo através da Tua palavra, ó Deus, por meio da salvação, pela nossa fé no sacrifício de Cristo. Obrigado pelas pessoas que me assistem. Fala aos seus corações, não conheço-os, mas o Senhor conhece muito bem. O Senhor sabe das suas necessidades. Talvez a maior necessidade seja da salvação, voltando-se para Jesus, que isso possa acontecer neste dia, nesta hora, neste momento. No nome de Jesus eu oro agradecido. Amém. Meu forte abraço. Fique debaixo da graça de Deus, sob a orientação dele, pelo seu Espírito, através da sua palavra. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.